Olha, o Renato Maurício Prado, a história é a seguinte. Pedrinho, presidente do Vasco, quer Vasco e Flamengo em São Januário. Ah, mas não dá, não tem condição, tem que ser torcida única. Então que seja torcida única. Isso foi o que o Pedrinho falou. Ele vai pedir para enfrentar o Flamengo em São Januário, mesmo que para isso tenha que ter torcida única. Ele deu a seguinte declaração, e eu vou falar aqui. Vamos encaminhar o ofício hoje, ontem no caso, para jogar o Clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje, se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário é 90% a 5% e os outros 5% ficam para as questões de segurança. Vamos encaminhar e lutar para que Vasco e Flamengo sejam em São Januário. O Clássico dos Milhões, né, entre Vasco e Flamengo, está marcado para o dia 19 de abril. Daqui a pouco eu falo sobre essa postagem do Mauro César, mas eu queria te ouvir sobre isso. Pedrinho, então, agora quer clássico contra o Flamengo em São Januário. Só para pontuar quem não é do Rio, eu não sou do Rio, mas morei no Rio, e o Renato é do Rio. No Rio de Janeiro, tem uma tradição que talvez seja um pouco diferente até de outros estádios, né? Muitos clássicos são no Maracanã, como se fosse a casa de todos, e eles jogam lá. Como era no Morumbi aqui antigamente. Como era o Morumbi aqui antigamente. Então, os clássicos são lá. Não, agora tem o Engenhão, e o Botafogo joga no Engenhão. É verdade, depois da construção do Engenhão. Mas, historicamente, sempre o Maracanã foi o palco dos clássicos, mas agora tem essa questão colocada, o Renato. Olha, eu desconfio que o Pedrinho, quando fez a tal harmonização facial, ele está completamente diferente, né? Você olha a cara do Pedrinho hoje, você toma um susto. Eu acho que, além da harmonização facial, ele fez também uma harmonização que não deu certo cerebral. Porque eu estou assustado com o Pedrinho, presidente do Vasco. O Pedrinho que eu sempre conheci como jogador, super na dele, numa boa, depois comentarista, lúcido, absolutamente com ideias no lugar. Quando virou presidente do Vasco, ele se perdeu completamente. Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido para clássicos Vasco e Flamengo pela polícia. Porque a última vez que jogou lá, deu uma pancadaria, foi um caos. E mais, ele chega e diz assim, não, aqui em São Januário é o seguinte, é 90 para o Vasco, 5 de segurança e 5 do adversário. Não, Pedrinho, 10 para o adversário. Se a segurança quiser 5, esses 5 saem dos 90 do Vasco. Então teria que ser 85 Vasco, 5 segurança, 10 Flamengo. Seria isso, mas é uma loucura. São Januário é um estádio que não cabe mais um jogo do tamanho de Vasco e Flamengo. O Pedrinho pensa pequeno. O Pedrinho está com ódio do Flamengo em relação ao Maracanã, porque no ano passado, algumas vezes o Vasco tentou jogar no Maracanã, algumas até conseguiu via ação judicial, mas de uma maneira geral teve dificuldade de jogar no Maracanã. Então ele agora tornou ponto de honra não jogar no Maracanã quando manda do Vasco. O que é uma insanidade. Ele jogou dinheiro pela janela no jogo do Campeonato Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo, levando o jogo para o Engenhão. O Engenhão ficou vazio com a torcida do Vasco. E mais do que isso, ele perdeu muita grana, porque a renda, que poderia ter sido uma renda espetacular no Maracanã, foi uma renda chulé lá no Newton Santos. Então o Pedrinho está enlouquecido com isso. Eu não sei se é a dificuldade que ele está encontrando de arrumar um outro comprador para a SAF do Vasco, mas o que ele tem falado de besteira é uma coisa assustadora. Outro dia ele disse que esse elenco do Vasco é o 8º do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, olha o Vasco jogando, você vai ver que é o time para fugir do rebaixamento, não mais do que isso. Estreou com vitória na base dos lances do Veguete ali, que é coitado, eu fico com pena do Veguete, porque é um cara completamente isolado num bando de jogadores medíocres. Até o Felipe Coutinho, que é tecnicamente um bom jogador, está longe de ser o que foi. Mais um caso, Arnaldo, daquela história dos 30 e tantos anos. O que ele faz? Ele joga 2 jogos e fica 3, 4 fora, porque a musculatura não aguenta mais. Então eu acho isso aí uma insanidade. E eu duvido, sinceramente, que ele tenha permissão de fazer esse jogo em São Januário. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o Maracanã? Não. Ele já disse que se não deixar ele jogar em São Januário, ou ele vai para o Newton Santos de novo, ou ele vai para a Volta Redonda, para Cariacica. Gente, é uma insanidade. E ainda diz assim, não, eu conversei com o torcedor. Pô, o presidente do Vasco vai se balizar pelo que diz o torcedor, que é um cara passional ao extremo, que vai dizer, tem que jogar aqui na nossa casa. Meu.
ficou completamente maluco, né? E imagina se ele faz um Vasco e Flamengo lá e acontece uma tragédia. Já teve perto de acontecer tragédia de briga. Ou então, o que é pior, ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens do Rio de Janeiro em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio de Janeiro não entrou nessa de torcida única. Os jogos do Rio de Janeiro são sempre com torcida dividida. Aí ele começa a querer lançar a moda de torcida única. Olha, vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial aí não deu muito certo para sua cabeça. Quero ouvir aqui o Danilo e o Arnaldo. Vou fazer um contraponto, Renato. Eu repito, né? Tem uma tradição no Rio de Janeiro dos clássicos serem no Maracanã, pré-Engenhão. Porque, na verdade, o Flamengo joga no Engenhão. Eu sei que é outro estádio, em outro lugar, estádio mais moderno e tudo mais. Eu fico pensando só, Danilo... No Maracanã, né? Você falou Flamengo joga no Engenhão. O Botafogo. O Botafogo, Botafogo joga com o Flamengo no Engenhão. O que eu quero dizer é o seguinte, claro, é um estádio diferente, né? O Engenhão é mais novo, em outro lugar, enfim, e tal, maior e tal. Mas eu estou pensando, pensando no torcedor vascaíno, assim, por que o Botafogo joga na casa dele e eu não posso jogar na minha? Essa é a minha questão. E eu entendo todas as questões de segurança, eu sei como São Januário é um estádio lindo, na verdade, mas é um estádio pequeno, tem mil questões de segurança, como o Renato disse, teve briga lá. Da última vez teve até interdição do estádio. Mas eu só quero pontuar que eu entendo a cabeça do vascaíno sobre isso. Eu queria jogar no meu estádio, como o Botafogo joga no dele. Sim. Não, eu acho que no mundo ideal seria muito bom se a gente pudesse realmente ter esse Flamengo e Vasco, esse Vasco e Flamengo, no caso, né, em São Januário, com as forças de segurança, dando a devida segurança para todo mundo que fosse, para o jogo organizado, com a torcida visitante, porque eu sou radicalmente contra a torcida única. E aí, esse é o mundo ideal. A questão é que a gente já teve alguns exemplos recentes de que São Januário não tem comportado esse tipo de clássico. E aí, a partir do momento que você não tem essa segurança, é muito difícil. Ao mesmo tempo, eu também vejo, quando a gente vê a discussão, né, de o Vasco não quer jogar mais no Maracanã, não quer mandar jogos lá porque é a casa do Flamengo, e você tem algumas questões mesmo, até umas discussões de camarotes, de quem é o dono do camarote, quem pode ficar em determinado lugar e tal, que tem mesmo uma identificação maior com o Flamengo. Agora, o Pedrinho, como presidente do Vasco, ele tem que defender os direitos do Vasco, defender os direitos que os seus torcedores querem e tal, mas dentro de uma normalidade. Não dá. Eu, sinceramente, não vejo por que levar para Volta Redonda. Faz algum acordo, conversa, senta na mesa, fala para o Flamengo, beleza, a gente vai jogar aqui, mas, então, esses camarotes aqui que são do Flamengo, a gente dá um jeito, faz um acordo, conversa de uma forma um pouco mais civilizada e faz um jogo no Maracanã, até para um aspecto melhor no aspecto financeiro também. De novo, meu mundo ideal... São Januário, 90-10 ou 85-15, sei lá o que a polícia vai pedir. E a gente tem que cobrar também da polícia que ela faça o trabalho dela, porque aqui em São Paulo, por exemplo, muitas vezes, não, é torcida única, não pode jogar os dois times no mesmo lugar e pronto, é isso aí. Mas, pô, a polícia tem que ter um controle. A polícia, no final, a gente paga a polícia para que faça fiscalização. Os clubes pagam, inclusive, a polícia para que faça um trabalho extra nos dias dos jogos. Então, assim, não dá para ser tão simplista. Agora, o Pedrinho não pode pensar só como torcedor. Ele é, sim, um torcedor do Vasco, um representante vascaíno por ali, mas não dá apenas para pensar com essa cabeça. Diga lá, Arnaldo. Eu entendo qualquer clube de futebol querer jogar no seu campo. Acho que o que acontece hoje com o Vasco em São Januário, guardando as proporções, aconteceu há algumas décadas aqui em São Paulo, quando o Santos quis jogar os seus jogos na Vila Belmiro como mandante. No começo, a polícia só garantia jogos contra São Paulo e Palmeiras. O Corinthians, por ter maior torcida, o Santos não podia jogar. Não sei se você lembra disso, Tina. Sim, lembro. E aí... Tele, técnico de São Paulo, reclamava, Luxemburgo, e acabou tendo que jogar o Corinthians lá como visitante na Vila Belmiro, né? Até ter a questão da torcida única. Hoje, a configuração no Rio mudou demais, né? O Maracanã é a casa do Flamengo e do Fluminense. O Botafogo tem o Newton Santos e o Vasco tem São Januário. E acho que para
para ter o fator mando num campeonato de 19 mandos e 19 visitas, o Vasco tem que jogar os 19 em casa. E aí, a cada jogo, a cada situação, a organização tem que viabilizar. A capacidade tem que ser reduzida? Tem. Tem que não sei quanto para o visitante? Tem. O visitante vai ter escolta, tal. Sim, porque senão existe uma disparidade esportiva que eu acho que não condiz com o campeonato, que é simplesmente turno e retorno, né? Então, eu acho que o errado é quando o Pedrinho tenta jogar num campo de outro time, como fez no Newton Santos, para exercer mando contra o Flamengo e fugir do Maracanã. Mas eu acho que ele tem que tentar, de todas as formas, jogar no campo dele, né? O estádio está aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol para abrigar jogos do Campeonato Brasileiro, então é isso. Para mim, é o mesmo exemplo da Vila Belmiro. Acabou o Corinthians tendo que jogar na Vila Belmiro também como os outros, né? E acho que é uma situação que precisa ser resolvida. É claro que tem toda a briga política, a satisfação para o torcedor, tal, mas esportivamente, e assim, vamos pegar esportivamente, o Vasco ganhou do Santos, né, 2-1 em São Januário. O Vasco tinha um time também fraco a temporada passada e não correu risco algum porque fez praticamente todos os seus pontos em São Januário. Pensando pragmaticamente, cara, eu não vou sair do meu campo porque eu tenho que pelo menos permanecer na primeira divisão. Não tem a menor possibilidade de eu sair do meu campo. Então, eu acho que tem esse aspecto esportivo que, neste caso, vai além do econômico, para justificar a decisão de tentar jogar todas as partidas como mandante em São Januário. E tem um ponto, né, Arnaldo, que é importante a gente destacar, que sim, eles querem jogar em São Januário, mas acho que o Vasco e o Flamengo, ele tem esse ponto, esse ingrediente extra, porque o Vasco vendeu, acho que é o jogo do Palmeiras e mais um que não me lembro, para Brasília. Então, assim, não é que todos os jogos eles querem jogar em São Januário, eles pensam também num ponto financeiro, então a gente tem que fazer essa observação aqui também para o Pedrinho. O Vasco vai jogar os 19 jogos em São Januário. Para caso desse jogo do Vasco e Palmeiras e Vasco, eu não me lembro o outro, acho que é Atlético Mineiro, mas não tenho certeza, ele vendeu para Brasília. Tem isso. O Mauro César Pereira, no blog dele, tem um texto que não é do Mauro César Pereira, tem um autor convidado, que é o Fred Soares, que é um jornalista do Rio de Janeiro, gosta muito de futebol, especialista em futebol, especialista em samba também, abraço para o Fred. E ele escreve o seguinte, o Fred... da equipe original do Extra. Exatamente, também passou pelo lance. Me pediu estágio pelo e-mail. Aí, acabou lá na redação do Extra. Grande Fred Soares, e sabe tudo de samba, meu amigo. Você acha que você sabe de samba? Você não conhece o Fred Soares, conhece tudo. E aí o título é: ao pedir Vasco e Fla com torcida única, Pedrinho prejudica o futebol e o Rio de Janeiro. O tom eu li aqui, da coluna dele, Renato, e aí nisso eu concordo, é flertar com a torcida única. Isso aí me causa calafrios. O Rio de Janeiro, que é um dos estados que resistem a essa história de torcida única, com essa possibilidade, o Pedrinho flertar com isso, que para mim é um descalabro, para mim isso é o não futebol. Nesse aspecto, eu estou absolutamente contrário ao Pedrinho sobre a questão da torcida única. Quer fazer no São Januário? Que tem as condições para todo mundo poder estar lá, o adversário também. E aí eu pergunto para você, Renato, vamos que tivéssemos as condições ideais, segurança e tudo mais. Você acha que nesse caso tudo bem? Tudo bem, se você tivesse garantia de segurança e tivesse 10% dos ingressos, eu acho que tudo bem. Agora, o problema é que você não tem essa garantia de segurança. A Polícia Militar proibiu, o último Flamengo e Vasco São Januário foi em 2020. A Polícia Militar proibiu porque foi um caos absoluto. Aliás, quem ganhou esse jogo? O Flamengo, por 2-1. O Vasco acha que vai ganhar do Flamengo jogando em São Januário. O Vasco não ganha do Flamengo hoje em dia, nem jogando no aterro do Flamengo. Entendeu? Nem na futebol de praia. O Vasco, hoje em dia, tem um time infinitamente pior do que o do Flamengo. Então, é uma bobagem isso. O Pedrinho está querendo jogar para a torcida. Concordo, se tivesse condição, se fosse um lugar legal, se as vias de acesso fossem largas, se não houvesse risco de emboscada para a torcida adversária, como já aconteceu lá, eu acho que ok, tudo bem, o Vasco teria direito. Mas não é o caso. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro não permite.
simplesmente não permite, por causa do último jogo, em 2020, onde houve uma pancadaria, um caos absoluto.